E depois desse discurso de abertura, de posse como presidente da República, Javier Milei vai lá e dá um primeiro passo derrubando um decreto ou revogando um decreto que foi assinado por Maurício Macri, que tanto o apoia nesse governo e que permite agora novamente na Argentina o nepotismo, já trazendo a sua irmã Karina Milei para o governo. Já quero conversar com o Gustavo Segré, direto lá de Buenos Aires, para trazer para a gente que sensação que isso deu com uma abertura de portas para um governo assim, Segré. Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Boa noite para a nossa audiência, para aqueles que nos acompanham nos estúdios também. Não foi um bom exemplo. Não foi um bom exemplo porque não está fazendo um decreto para contratar a irmã, o que seria errado mesmo assim, mas que permite a possibilidade que um ministro, um secretário, qualquer pessoa que tenha a possibilidade de incluir pessoal, inclua seu primo, seu irmão, sua mãe. E devemos lembrar que um dos vídeos mais famosos do Milei é quando ele xinga com todos os impropérios que você possa imaginar a Gerardo Morales, ex-governador de Jujuy, que tinha no estado um perfeito cabide de emprego da União Cívica Radical. Ele tinha contratado esposa, ex-esposa, ex-esposa, filho, primo, parente, irmão, cunhado, todo mundo. Então é uma forma de... Tá, eu não estou de acordo, mas quando eu tenho que aproveitar dessa lei, então ajusto a lei. Era uma lei perfeitamente determinada para evitar o nepotismo na época do Macri. E agora, canetada do Milei, volta o nepotismo. Agora, o Marcelo Favalli, a Karina Milei, ela foi uma pessoa que foi praticamente um guia, né? Uma guia de Milei durante a campanha eleitoral. De alguma forma já se esperava algum movimento que a pudesse colocar tão próxima, mas não exatamente revogando um decreto que proibia o nepotismo? Evandro, a gente, para entender quem é Karina Milei, tem que voltar um pouco no tempo. Vamos olhar, não só o dia da posse, é ela quem passeia no carro oficial, é ela quem está do lado do Milei, é ela quem entra com o Milei na Casa Parece Rosada. até uma primeira-dama? Exatamente, é a figura da primeira-dama. Tudo bem, o Milei não é casado, tem uma namorada, todo mundo conhece, não colocou a namorada, colocou a irmã. Já é um indício importante. Ela era a chamada La Jefa, ou El Jefe, até com o pronome masculino, durante toda a campanha. Agora eu queria voltar um pouco no Milei, pessoa física e não pessoa jurídica. Ele tem um distanciamento dos pais, uma coisa familiar, e ela foi a grande criadora do Milei, como pessoa e como agora entidade política. Eles têm uma relação muito próxima. Agora, já havia indícios que ela teria talvez um cargo importante dentro da composição do governo. Só que até nesta segunda-feira, o que se imaginava, o que se previa, é que ela tivesse um cargo informal, pro bono, que ela tivesse dentro do gabinete, mas que não recebesse um salário. Claro que quando a gente fala de cortes propostos pelo Milei, a colocação de uma secretária-geral da presidência, que vai ser agora o cargo formalizado da Karina Milei, não vai mudar aí os cortes que ele quer prever. Afinal, alguém seria colocado naquele cargo. Mas o Milei falou muito de eficiência. E se a gente olhar o currículo da Karina Milei, claro, de novo, tem uma conexão pessoal muito grande, laços de sangue com o irmão, mas ela não tem um currículo exatamente próprio para ocupar um cargo tão importante, porque lida com diplomacia, com o cerimonial do palácio, a recepção de delegações estrangeiras, ou seja, é uma secretária de muita intimidade com o presidente. Teria de ter alguém com um currículo preparado para isso. Não é ilegal porque ele tirou o decreto, mas agora a gente leva isso para o lado da ética e principalmente pelo que o Milei falou tanto. Eu preciso de pessoas eficientes ao meu lado. Primeiro ponto de interrogação no dia 1 de governo, Evandro. Cássio, isso te gerou um ponto de interrogação? Ou até a própria palavra nepotismo nos dias de hoje? Algo que a gente não discutia há tanto tempo, até porque aqui no Brasil também não se é permitido há muitos anos, mas o que isso te trouxe? De que forma que isso chamou a sua atenção? Eu acho que já era esperada a participação da Karina no governo. O Favalli bem ressaltou, ela desde o primeiro momento ela teve uma participação efetiva na construção do Milei político e na construção do Milei enquanto persona. Então já era esperada essa participação da forma mais próxima
possível. Então eu entendo, sob esse ponto de vista, a nomeação da Karina. E quando a gente fala em nepotismo, você bem disse, é um termo forte, é um termo que tem todo o enfrentamento jurídico, mas a situação dela, que era vedada na Argentina, encontra um paralelo no Brasil. E por quê? O Supremo, há coisa de 10, 12 anos, permitiu que os cargos de primeiro escalão, e só os cargos de primeiro escalão, sejam ocupados por parentes do chefe do executivo, por uma construção jurídica. Aquele que está no primeiro escalão tem responsabilidade jurídica própria, enquanto pessoa física diferente dos demais. Então, aqui no Brasil, a gente tem um paralelo nesse sentido. Toco num outro ponto do Favale, talvez sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista ético, seja bastante discutível. Mas a partir do que ele determinou no dia de hoje, sob o ponto de vista jurídico e sob o ponto de vista político, deixa de existir qualquer ilegalidade. Felipe Monteiro, você acha que de alguma forma está havendo uma relativização do que fez Milei ali em relação à irmã na Argentina? Com certeza, com certeza. O Milei, ele foi eleito com um discurso antipolítico e a primeira medida que ele fez quando chegou ao poder na Argentina foi o que os políticos tradicionais faziam antigamente, né? Colocar parentes em cargos públicos, né? Então, na verdade, o Milei, ele mostrou que não é tão disruptivo assim como a gente esperaria dele, não é? E eu discordo quando o Acácio traz para essa discussão e para essa questão um paralelo com o Brasil, né? Falando do STF, porque a lei na Argentina, com o decreto que foi aprovado pelo Macri, trouxe um regime jurídico próprio, contrário à nomeação de parentes em órgãos de governo, qualquer tipo de escalão. E eu concordo com o que o Segré colocou aqui, não é? O Milei poderia, por exemplo, fazer um decreto para contratar a irmã dele diretamente. Ele fez de forma genérica. Ao fazer de forma genérica, ele permite que qualquer político na Argentina nomeie familiares para cargos públicos. Ou seja, ele abre a porteira para nomeação de familiares para cargos políticos, o que é um retrocesso na Argentina e seria um retrocesso no Brasil também. Eu quero até aproveitar um pouco mais para falar com o Gustavo Segré antes de passar para os nossos outros convidados, porque o tempo dele aqui é contado, já que ele ainda vai retornar ao Brasil. Ô Gustavo Segré, e de alguma forma a indicação da Karina Milei pode gerar também um bombardeio muito maior contra o presidente eleito da Argentina já nesse primeiro momento? Ou seja, são duas pessoas da mesma família lidando com um país que, como ele disse, foi entregue da pior forma possível. Me parece que vai ser notícia de 2 dias, não mais. Tem problemas muito maiores que a contratação da irmã, mesmo não estando de acordo. Não estou passando pano, não, estou em desacordo. Mas os problemas da Argentina passam muito longe da Karina Milei estar ou não dentro do governo. Estamos aguardando, ia ser hoje, não foi. Amanhã, provavelmente, quais seriam as pautas do plano fiscal para encurtar o tamanho do Estado, para privatizar empresas públicas, para evitar a impressão de notas, para que o Banco Central não financie o Tesouro e para que não aumente a dívida pública, entre outras questões. Essa redução, por exemplo, obriga a verificar cada um dos contratos de ingresso ao Estado em 2023, porque teve muita militância incompetente entrando no Estado, uma coisa bem característica do governo Kirchner. E também uma interessante resolução. Todo mundo que é contratado no governo tem que ir em forma presencial. E nós vamos ver muita entidade, muita secretaria, muita diretoria que não vai ter cadeira para tanta gente. Essa gente quer ver, Gustavo Segré. É curioso isso. Wilson, eu percebi que você concordou com o Segré ao dizer que é uma notícia de 2 dias e os problemas da Argentina são tão grandes que eles vão acabar encobrindo esse primeiro passo de Milei. Por quê? Porque é ainda algo muito pequeno pelo desastre que a Argentina se encontra hoje. Né? Eu acho que a gente ainda está discutindo nepotismo porque o plano econômico ainda não foi posto na mesa. O que todo mundo quer e o que a economia quer saber e o que o mundo quer estar de olho é a economia, não é se a irmã vai trabalhar. Até porque a irmã tem uma relação muito próxima com ele. E ele fez algo linear, porque poderia fazer muito pior. Ele poderia nomear só a irmã. Ele fez uma política linear, uma política de governo, gostando ou não,
tem muita discussão sobre isso, mas ele tomou uma atitude linear, não se privilegiando por ser presidente. É lógico, fica o sentimento que ele está se privilegiando porque ele nomeou a irmã, fica o sentimento. Mas ele abriu como política e não como uma coisa pessoal. E acho que é isso. 2 dias, amanhã ninguém vai mais estar falando, no domingo ainda vai estar algum resquício e tal, mas falta de notícia, a economia que vai pautar a Argentina. Ou seja, de alguma forma então, Davi, a estratégia poderia ter sido a oposta, primeiro lançar o plano e depois falar da irmã, então? Pode ser assim, né, Van? Poderia ter sido assim, né? E como que você avalia já essa entrada de Milei, essa abertura de portas, justamente com uma questão que fala dos ministérios e desse corte de ministérios, mas que ao mesmo tempo traz para esse primeiro escalão a pessoa de maior confiança, que é justamente a irmã dele. A irmã. Tem um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que parece que o decreto, em que ele muda o decreto de Macri, sim, revoga. Né? Ele abre a porteira, mas não abre tanto a porteira assim, porque ele cria uma exceção para as nomeações feitas pelo presidente da República apenas. Então ele não cria uma abertura tão grande para todo o executivo nomear quem quiser, portanto ele abre uma porteira, mas abre uma porteira pequena. Com uma passagem assim, única. Que seriam as nomeações dele, presidente, enquanto presidente da República, né? Não gostei, achei que, sob o ponto de vista do discurso dele e da ação, ele já saiu do caminho, porque ele defendia claramente, né? Ele era claramente contrário ao nepotismo. No primeiro dia do governo dele, ele abre uma janela, de alguma forma, menor, né? Para justificar a contratação da irmã, que é uma figura importantíssima na vida dele, né? Tanto pessoal quanto política. Penso que errou, né? Mas é como os colegas disseram aqui, o buraco e o fosso da Argentina é tão grande que essa questão da nomeação da irmã dele ou não vai daqui a pouco desaparecer. Mas, na minha avaliação, ele não trabalhou bem, não obrou bem em função do que ele defendia e defendia na campanha dele. O Gustavo Segre está até me acionando aqui. Ô Segre, de que forma que essa passagem para a possibilidade de nepotismo se dá a partir do decreto do Milei? Por uma questão de isonomia. Muito provavelmente nenhum ministro vai dar um topete no presidente para dizer, se você nomeou, eu também posso nomear. Mas qualquer pessoa teria o mesmo direito, não é uma situação de recursos humanos. O presidente não é o Departamento de Recursos Humanos do Estado. Não é ele que determina, através de um decreto, quem pode ser contratado e quem não. Tem argumentos, tem legislações, tem regulamentações que devem ser cumpridas. Então, por onde a gente olha, está errado. Inclusive mais, o Milei, quando ele entra no Congresso, ele sorteava o seu salário, mostrando que ele não precisava disso. A irmã vai ganhar menos do que ele ganhava no Congresso. A pergunta é, para quê? De repente, coloca ela uma questão a Donoren, e dessa maneira não precisava se expor dessa forma, ia ser exatamente igual, importante para o seu desempenho como presidente da República, porque ele escuta muito a sua irmã, mas não precisava expor gasto público para contratar uma pessoa que, curricularmente, não tem absolutamente nada de apta para estar nesse lugar. Exatamente, Segre. O Favale trouxe essa história para a gente e, assim, realmente a Karina é o completo oposto do que se necessitaria para esse cargo, inclusive na atuação dela como um todo, só para a gente arrematar a tua participação conosco aqui. Não, é uma secretária particular da presidência, é uma secretaria específica, mas é uma secretaria de Estado, então teria que ter um currículo, não tem nenhum currículo mais que seja pessoa de confiança, que por si já poderia ser suficiente, estamos falando do secretário pessoal do presidente da República, mas sendo a irmã, é a mesma coisa, tem tanta gente boa, somente a tua irmã que é boa, tem muita gente que poderia ocupar... Tem muita gente que poderia ocupar esse cargo. Mas, enfim, Evandro, eu tenho que sair porque o avião está me esperando, que amanhã temos 3 em 1 na Jovem Pan. Embarque com tranquilidade. Te esperamos aqui. Gustavo Segre, meu amigo, um grande abraço. Muito obrigado pela colaboração aqui no Direto ao Ponto.